Há momentos em que a vida parece seguir o curso normal: trabalho, família, tarefas diárias, compromissos na igreja. Mas dentro dessa rotina existe algo invisível que está drenando a fé, enfraquecendo a alma e roubando a intimidade com Deus. Muitas vezes, não é apenas cansaço, não é apenas distração. Existe uma batalha espiritual acontecendo no invisível, e é possível que um espírito maligno tenha encontrado espaço para se esconder no meio do que chamamos de normalidade. A palavra de Deus é clara: não ignoramos os ardis de Satanás, 2 Coríntios 2:11. Porém, como reconhecer algo que se esconde atrás de hábitos aparentemente inofensivos? A resposta está em um segredo espiritual que poucos estão dispostos a praticar: o jejum. Não um jejum superficial, religioso, mas aquele que abre os olhos, que rasga o véu, que expõe as trevas escondidas até mesmo dentro da rotina mais comum. Hoje vamos mergulhar nesse tema profundo: o jejum que expôs um demônio escondido na rotina. Talvez você já tenha sentido que algo estava errado, mas não conseguia identificar o quê. Talvez você já tenha sentido peso, tristeza sem causa aparente, ciclos repetitivos de queda espiritual que sempre voltam, mesmo depois de orar. Isso não é coincidência. O inimigo é especialista em se disfarçar, em se esconder no óbvio, em agir nos bastidores. Foi assim nos dias de Daniel, quando ele jejuou e orou. E só depois o anjo revelou que havia uma batalha invisível acontecendo nos céus. Daniel 10, 12, 13. Enquanto Daniel não entrou em jejum, ele não tinha noção da intensidade daquela guerra espiritual. Isso prova que existem respostas que só se revelam quando nos dispomos a consagrar tempo, corpo e alma ao Senhor. E é exatamente isso que vamos aprender aqui. Antes de continuarmos, eu quero pedir que você curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem e se inscreva no canal para não perder nenhum dos próximos conteúdos. A cada semana, temos mergulhos espirituais que podem mudar a sua caminhada com Deus. Quando você interage, o YouTube entende que essa mensagem é relevante e ajuda a alcançar muito mais pessoas que precisam ouvir isso. Então, já aperta o like e escreve nos comentários: Senhor, abre os meus olhos espirituais. Agora, imagine que o Espírito Santo vai te conduzir a enxergar áreas da sua vida que você nunca percebeu que estavam sendo dominadas por algo maligno. Pode ser um hábito aparentemente pequeno, uma distração inocente, uma porta aberta sem perceber. O jejum tem poder de trazer à tona aquilo que estava escondido. E se você decidir permanecer comigo até o final deste vídeo, eu creio que o Senhor não apenas vai expor, mas também vai quebrar cadeias, arrancar pesos e liberar sua vida para uma nova estação espiritual. Então, fique comigo, porque o que vem agora pode ser o divisor de águas da sua caminhada. Quando olhamos para a Bíblia, percebemos que o jejum nunca foi apenas sobre abstinência de comida. Ele sempre foi um portal de revelação, um instrumento de alinhamento entre o coração humano e a vontade divina. Daniel, ao decidir não se contaminar com as iguarias do rei, estava não apenas preservando sua santidade, mas abrindo um caminho espiritual para receber sonhos, visões e interpretações que até os magos da Babilônia não podiam compreender. O jejum afinou sua sensibilidade espiritual, tornando-o capaz de discernir a voz de Deus em meio ao caos de uma nação pagã. Da mesma forma, quando entramos em jejum, nossos olhos espirituais se abrem para perceber aquilo que antes estava invisível. Até mesmo demônios escondidos dentro da nossa rotina, disfarçados de hábitos comuns, vícios silenciosos ou distrações que parecem inofensivas. O jejum tira a máscara do inimigo e revela a verdadeira origem de lutas que enfrentamos há anos. É importante entender que Satanás raramente se apresenta de forma explícita. A grande estratégia dele é a sutileza.
Ele não chega dizendo, estou aqui para destruir sua vida. Pelo contrário, ele se infiltra em áreas pequenas, em concessões diárias, em rotinas que parecem normais. Jesus disse em João 10:10 que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Ele não rouba tudo de uma vez, mas inicia retirando um pouco de sua paz, um pouco de sua fé, um pouco da sua esperança. E quando você percebe, está vivendo preso em um ciclo que nunca consegue quebrar. O jejum é como acender uma lanterna em um quarto escuro. Ele revela onde o inimigo está agindo de maneira oculta, mostrando que aquilo que parecia apenas natural, como uma tristeza constante, uma ansiedade sem explicação, uma compulsão repetitiva, pode, na verdade, ter raízes espirituais. Quando Jesus foi levado ao deserto, o Espírito o conduziu para jejuar. Ali, ele expôs Satanás de forma direta. O inimigo tentou disfarçar suas tentações em propostas aparentemente boas, transformar pedras em pão, ter poder sobre os reinos do mundo, provar a proteção de Deus. Mas foi no jejum que Jesus teve clareza para discernir a mentira escondida em cada proposta. O deserto e o jejum não foram apenas uma prova, mas um cenário de revelação. Da mesma forma, quando você entra em jejum, o Espírito Santo começa a expor mentiras que o inimigo plantou em sua rotina, áreas que você achava que estavam sob controle, mas que, na verdade, estavam sendo manipuladas por espíritos malignos. E é por isso que eu quero que você entenda algo profundo. Há coisas na sua vida que só serão reveladas quando você decidir buscar a Deus com intensidade, rasgando não só os lábios em oração, mas também o coração em jejum. Não se trata de quantidade de dias, mas de profundidade de entrega. Deus pode mostrar em poucas horas de consagração aquilo que estava escondido por anos. E muitas vezes, esse demônio escondido na rotina não vai ser algo que aparece de forma espetacular, mas sim em pequenas áreas que sustentam grandes cadeias. Por isso, fique comigo, porque no próximo bloco vamos mergulhar em exemplos bíblicos e práticos de como o jejum expôs forças espirituais que ninguém conseguia ver e como isso pode acontecer também na sua vida. O poder do jejum está em sua capacidade de tornar o invisível visível. Existe uma cortina espiritual que separa o natural do sobrenatural. E quando você jejua, essa cortina começa a ser rasgada. Foi exatamente isso que aconteceu com Daniel no capítulo 10. Durante 21 dias, ele se absteve de manjares, vinho e carne, buscando ao Senhor com oração e jejum. Enquanto ele orava, no mundo espiritual havia uma batalha acirrada. O anjo do Senhor lhe disse: desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Daniel 10, 12, 13. Veja, Daniel não tinha ideia dessa resistência espiritual até jejuar. O que parecia apenas silêncio de Deus era, na verdade, guerra nas regiões celestiais. O jejum expôs uma realidade espiritual que jamais teria sido percebida com olhos naturais. Quantas vezes você já orou e sentiu que não havia resposta? Quantas vezes acreditou que Deus estava distante, quando na verdade havia uma batalha espiritual acontecendo ao seu redor? O jejum é a arma que expõe essa luta, mostrando que muitas situações não são meramente naturais. Às vezes, não é apenas insônia, não é apenas um ciclo de ansiedade, não é apenas falta de energia. Pode ser um espírito de opressão que se infiltrou em sua rotina. Quando você decide jejuar, você está, em outras palavras, dizendo: Senhor, tira as escamas dos meus olhos. Eu não quero apenas viver na superfície. Eu quero enxergar o que está escondido. O jejum revela que existe um inimigo ativo e que ele se esconde em detalhes do dia a dia que, sem a luz do Espírito, jamais seriam percebidos.
Lembre-se do que Jesus disse aos discípulos após expulsar um espírito maligno de um jovem endemoninhado, em Marcos 9:29. Esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Isso mostra que existem demônios que se especializam em se camuflar, em resistir à simples oração verbal, exigindo do cristão um nível mais profundo de consagração. Não é porque Deus não pode expulsar com uma palavra, mas porque Ele nos chama a desenvolver autoridade espiritual. O jejum revela não apenas a existência desses demônios escondidos, mas também nos capacita com a autoridade necessária para enfrentá-los. Por isso, eu quero que você entenda. Existem batalhas que você só vai vencer se decidir parar a correria da rotina, negar a si mesmo e jejuar. Não é sobre sofrimento físico, mas sobre renúncia e entrega que trazem discernimento. No próximo bloco, vamos ver como até grandes homens de Deus, como Paulo e Elias, tiveram experiências onde o jejum e a consagração revelaram forças malignas que operavam em silêncio, até serem confrontadas pela luz de Cristo. Se você está recebendo essa palavra, escreva nos comentários: Senhor, abre o invisível diante dos meus olhos. O apóstolo Paulo entendia que a vida cristã não era apenas contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Efésios 6:12. Ele sabia que os demônios não se apresentam sempre de forma explícita. Muitas vezes, eles operam em pensamentos, em sentimentos, em tentações sutis que surgem repetidamente. Paulo chegou a dizer em 2 Coríntios 12:7 que recebeu um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para o esbofetear. Isso não significa que ele estava possuído, mas que havia uma influência demoníaca, tentando limitar sua vida e ministério. E foi na dependência total de Deus, com oração e consagração, que ele entendeu que a graça do Senhor era suficiente para se manter de pé. O jejum tem esse papel: expor onde Satanás tenta limitar você, mostrar onde você está vulnerável. Sem jejum, você pode achar que está apenas cansado ou vivendo uma fase difícil, mas com jejum, o Espírito mostra que há algo mais profundo, que precisa ser quebrado. Olhe também para Elias, que enfrentou Jezabel e os profetas de Baal. Depois de um grande confronto espiritual, Elias caiu em profunda depressão, desejando até a morte. 1 Reis 19:4. Esse é um exemplo de como um demônio pode se esconder dentro de uma rotina de exaustão e cobrança. Elias, após uma vitória espiritual, foi atacado na alma, porque não percebeu a sutileza da batalha. Foi necessário que Deus o levasse ao deserto, onde ele jejuou, recebeu alimento espiritual e físico do Senhor e só então foi restaurado. O jejum tem o poder de expor o que realmente está por trás da exaustão espiritual. Às vezes, não é só sobre você estar cansado, é sobre um espírito que encontrou espaço na sua rotina e está drenando sua força. Talvez você também esteja vivendo isso. Rotina pesada, sentimentos de impotência, batalhas constantes que nunca cessam. E sem perceber, você vai normalizando o peso, achando que isso é apenas parte da vida. Mas não é. O jejum é a chave que mostra que há uma batalha espiritual ativa. Ele revela que a tristeza sem causa, a opressão inexplicável e a sensação de derrota repetitiva podem ter origem em algo demoníaco que precisa ser confrontado e expulso. É por isso que eu quero que você não apenas ouça este vídeo, mas tome uma decisão prática. Separe um tempo de jejum. Pode ser um dia, pode ser algumas horas, mas faça isso com propósito. Peça ao Senhor que revele se existe algum espírito escondido na rotina. Você vai se surpreender com o que Deus pode mostrar. E no próximo bloco, vamos mergulhar na experiência de Jesus, que nos ensina que o jejum não apenas expõe demônios, mas nos dá poder para vencê-los de forma definitiva. Quando Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para jejuar 40 dias,
Não foi apenas um período de abstinência, mas uma preparação espiritual. O deserto foi o lugar onde Satanás tentou se infiltrar em sua mente, usando até mesmo a palavra de Deus para distorcer a verdade. Ele disse: "Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães." Mateus 4:3. O inimigo sabia que Jesus estava com fome, então usou sua necessidade física para tentar gerar um atalho espiritual. Mas foi através do jejum que Jesus teve clareza para discernir e responder com autoridade. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Esse episódio mostra que o jejum não apenas expõe a presença do inimigo, mas também fortalece nossa capacidade de resistir. Sem jejum, você se torna fraco diante das sutilezas do maligno. Com jejum, você adquire a sensibilidade para discernir a voz de Deus e a autoridade para rejeitar a mentira. Jesus poderia ter aceitado as propostas de Satanás, mas porque estava fortalecido em espírito, ele resistiu e venceu. Assim também acontece conosco. No jejum, o inimigo pode até tentar nos pressionar, mas é nesse processo que ele é exposto e derrotado. Repare que Satanás não apareceu para Jesus em forma assustadora. Ele não veio com chifres ou fogo. Ele se escondeu em propostas aparentemente razoáveis. Esse é o mesmo padrão que ele usa na nossa rotina. Ele não aparece dizendo: "Estou destruindo sua vida." Ele aparece como um pensamento sutil, uma justificativa plausível, um hábito que parece normal. Mas o jejum é a lente que mostra o que realmente está acontecendo por trás das propostas e pensamentos que surgem diariamente. E é aqui que precisamos entender. O jejum não é apenas uma disciplina espiritual, mas uma armadura contra as ciladas do inimigo. Ele prepara você para resistir às tentações disfarçadas, para perceber os demônios que se escondem atrás de justificativas e para responder com a palavra de Deus. No próximo bloco, vamos falar sobre como o jejum expõe cadeias que se repetem em gerações. Maldições familiares que passam despercebidas até que alguém decida consagrar sua vida e quebrar esses ciclos em nome de Jesus. Existem lutas que não começaram com você. Muitas vezes, o inimigo planta padrões espirituais em famílias, mantendo pessoas presas aos mesmos erros, vícios e sofrimentos de geração em geração. Talvez você já tenha percebido isso. Avós, pais e filhos vivendo os mesmos fracassos, os mesmos vícios, os mesmos divórcios, as mesmas doenças. Essas coisas não são apenas coincidência. Muitas vezes são cadeias espirituais herdadas. E como elas se sustentam? Pela rotina. O inimigo sabe se esconder nos padrões repetitivos da vida, fazendo você acreditar que sempre foi assim e que não há o que fazer. Mas quando alguém decide jejuar, esse ciclo é exposto e quebrado. Na Bíblia, vemos exemplos claros de como a consagração de um homem ou mulher de Deus mudou gerações. Neemias, ao jejuar diante da desolação de Jerusalém, não estava apenas chorando pelo presente, mas também quebrando um ciclo de desobediência que havia destruído a nação. Ele confessou os pecados de seus pais, reconheceu as maldições que vinham sobre o povo e ali, através do jejum e oração, iniciou um movimento de restauração que mudou a história de Israel. Neemias 1:4-11. O jejum tem esse poder: expor o que o inimigo plantou no passado para destruir o presente e roubar o futuro. Talvez você esteja enfrentando algo semelhante. Pode ser uma repetição de fracassos, de relacionamentos quebrados, de sonhos que nunca se realizam. Você até ora, mas sente que algo mais forte parece resistir. O jejum é a chave que expõe essas cadeias, mostrando que o problema não é apenas natural, mas espiritual. Ele revela que há um demônio escondido na rotina familiar, operando em silêncio. Por isso, não desista. O Senhor pode usar o seu jejum para quebrar ciclos que aprisionaram gerações.
O que estava escondido por décadas pode ser revelado em poucos dias de consagração. No próximo bloco, vamos mergulhar em como o jejum não apenas expõe demônios, mas também libera anjos de Deus para agir em seu favor. Assim como o jejum expõe demônios, ele também ativa o movimento angelical em favor do povo de Deus. Em Daniel 10, o anjo disse claramente que veio por causa das palavras de Daniel. Ou seja, o jejum e a oração não apenas revelam a batalha espiritual, mas também liberam anjos para agir em favor do cristão. Esse é um mistério profundo. Quando você se consagra, o céu se move. Enquanto você abre mão da carne, o Senhor libera exércitos celestiais para guerrear contra as forças das trevas que estavam escondidas. A Bíblia mostra que anjos são ministros enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus 1:14. Isso significa que sua consagração não passa despercebida no céu. Quando você jejua, há uma resposta espiritual liberada. E muitas vezes essa resposta vem em forma de discernimento, revelação e libertação. O jejum expõe demônios que estavam escondidos, mas também abre a porta para que anjos entrem em ação, quebrando cadeias e trazendo vitória. É interessante perceber que Jesus, após jejuar no deserto e vencer Satanás, foi servido por anjos. Mateus 4:11. Isso mostra que o jejum atrai a intervenção angelical. Primeiro, ele expõe o inimigo. Depois, libera a assistência do céu. Da mesma forma, quando você jejua, Deus não apenas revela o que está errado, mas também envia ajuda celestial para fortalecer você. E é por isso que você precisa entender: o jejum não é apenas sobre expor demônios, mas sobre ativar o céu em seu favor. No próximo bloco, vamos concluir mostrando como o jejum não apenas revela o inimigo, mas transforma a rotina, restaurando a presença de Deus no dia a dia e abrindo caminho para uma vida de vitória contínua. Se até agora vimos que o jejum expõe demônios, quebra ciclos e libera anjos, precisamos entender o passo final. O jejum transforma a rotina. O inimigo se esconde justamente no cotidiano, nos hábitos, nas repetições. Mas quando você jejua, o Senhor ressignifica sua rotina. Aquilo que antes era a porta de entrada para a opressão se torna altar de adoração. Aquilo que antes era distração se torna oportunidade de consagração. O jejum não é apenas uma arma de guerra. Ele é um estilo de vida que muda como você enxerga cada detalhe do dia. Paulo disse em Romanos 12:1: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O jejum é exatamente isso: transformar até as necessidades do corpo em culto ao Senhor. E quando isso acontece, não há mais espaço para demônios se esconderem na rotina, porque cada momento se torna uma oportunidade de glorificar a Deus. Talvez você esteja lutando com sentimentos de peso, com repetições de pecado ou com falta de clareza espiritual. Mas hoje, o Senhor está te chamando para um estilo de vida diferente. O jejum não apenas expõe o inimigo, ele transforma sua rotina em altar. O lugar onde havia opressão, agora será cheio da presença de Deus. O que antes era a porta de entrada para trevas, será lugar de luz. E é nesse ponto que quero orar com você, porque não basta expor o inimigo, precisamos substituí-lo pela presença de Jesus. E essa oração vai ser um momento de entrega, ativação e transformação. Fique comigo até o fim e ore com fé, porque algo novo vai começar hoje. Pai Celestial, muito obrigado por Jesus, muito obrigado pela substituição, muito obrigado porque, através do que aconteceu naquela cruz, nós conseguimos nos achegar a Jesus. Obrigado porque o véu foi rasgado,
porque não precisamos viver cegos diante das batalhas espirituais. Senhor, eu oro agora por cada pessoa que acompanhou esta mensagem. Que o jejum se torne em suas vidas não apenas uma prática, mas uma chave de revelação. Exponha, Senhor, todo demônio escondido na rotina, toda influência maligna que estava se disfarçando em hábitos, pensamentos ou sentimentos. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que agora o Teu Espírito Santo revele áreas ocultas, abra os olhos espirituais e libere a Tua presença para transformar cada rotina em altar. Onde havia distração, coloca foco. Onde havia opressão, libera libertação. Onde havia escuridão, traga luz. Senhor, envia teus anjos para ministrar, fortalecer e trazer vitória a cada pessoa que está orando comigo agora. Eu declaro em nome de Jesus que ciclos antigos estão sendo quebrados, maldições familiares estão sendo desfeitas e portas que o inimigo usava estão sendo fechadas. Que cada casa, cada mente, cada coração seja agora marcado pelo fogo do Espírito Santo. E juntos declaramos, nossa rotina não será lugar de esconderijo para o inimigo, mas será altar de adoração ao Senhor. Em nome de Jesus, amém.